Essa é uma pergunta que talvez tenha resposta óbvia para muitas pessoas, mas implicações não tão óbvias assim. Pode ser que a resposta para essa questão frustre alguns, mas ela é ninguém. Ninguém criou o capitalismo não é fruto de uma ideologia, nem é uma ideologia em si. Diferente da sua contraparte, o socialismo, que entre muitos pensadores teve o seu mais proeminente, mais famoso e conhecido, que é o Marx, e era uma tentativa de um sistema socioeconômico para ser aplicado na sociedade. Algo que por muito tempo foi considerado utópico, até que Marx supostamente o levou ao status de científico. Bom, no que diz respeito ao capitalismo não ser uma ideologia, nem tampouco ter sido criado por alguém, isso se explica pelo fato de que o capitalismo, de maneira resumida, é um sistema de produção onde os meios são privados. A sociedade, durante a história, se desenvolveu e naturalmente nós chegamos nesse sistema. E as primeiras obras que são consideradas clássicos do liberalismo, e algumas pessoas também tendem a dizer que são clássicos do capitalismo em si, que foram escritas pelos economistas do liberalismo clássico. Um dos grandes exemplos expoentes é o Adam Smith, que escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. Ali eles não estavam propondo um sistema econômico ou filosófico, eles estavam simplesmente analisando a realidade, tentando compreendê-la e explicá-la de maneira clara. Porém, já era algo que existia na sociedade, a sociedade já funcionava daquela maneira. E isso acontece no século XVIII, logo após a Revolução Industrial, onde a máquina a vapor é inventada e, consequentemente, a produção em massa e a economia de mercado capitalista toma sua forma. Isso tem duas implicações, a meu ver. Né? A primeira implicação seria o caso de que muitas coisas na sociedade, tanto instituições como coisas técnicas, existem porque elas passaram por um processo longo de anos e mais anos de tentativa e erro e simplesmente sobreviveram aos tempos porque elas resistiram a eles. E ao meu ver, como isso implica no que a gente está discutindo agora? Bom, o capitalismo foi fruto da evolução da humanidade através dos séculos e sobreviveu até hoje, aumentou diversos dados acerca da humanidade positivamente, entendeu? População mundial, expectativa de vida, diminuiu a pobreza, aumentou a riqueza absurdamente. E outras filosofias que são contrapartes, como o socialismo marxista, que eu acabei de mencionar, são coisas pensadas por um homem, entendeu? Defendidas por grupos ideológicos que tentam implantar aquilo na sociedade. Isso me leva à minha implicação número 2, que seria o quê? Qualquer teoria como o socialismo, que é algo que tenta controlar todas as variáveis que fazem parte de um mercado dinâmico, de uma sociedade composta por indivíduos, cada qual com seu comportamento e sua ideia sobre vida, sobre economia e política, qualquer tentativa de controlar e propor um plano centralizado, algo que funcione para todos, vai ser algo que é extremamente arrogante, porque parte de uma ideia de que uma mente brilhante pode criar algo que se enquadre e resolva problemas de todas as outras. Até aquelas que você desconhece, casos específicos individuais, em microeconomias ou microsociedades, onde você desconhece completamente o proceder, a cultura. Então, talvez a ideia de que o capitalismo não tenha sido criado por alguém seja algo óbvio. Talvez
a grande maioria das pessoas que assistam esse vídeo já saibam disso, e talvez tenham até entrado aqui com o intuito de me pegar no erro, né? Porém, talvez as consequências disso não sejam tão óbvias assim. Bom, esse é um vídeo que não é tão longo, é uma coisa também que, apesar de ser óbvio, eu não vejo sendo discutida ou mencionada muito, mas é uma diferença, assim, ao meu ver, crucial entre os dois sistemas econômicos, capitalismo e socialismo. Um foi criado por um homem e por séculos tentaram implantar a força na sociedade e fazer com que ele funcionasse, mas sempre foi fadado ao fracasso. O outro é um sistema que não foi pensado pelo homem, pelo contrário, se desenvolveu naturalmente no decorrer dos séculos, simplesmente pela interação livre de indivíduos, e foi tentado ser, a tentativa que foi feita na real foi de como explicá-lo, de entender como as coisas já funcionavam de maneira espontânea. Bom, fico por aqui. Viva a liberdade e continuamos juntos aí na luta. Abraço.